Em quase 20 anos trabalhando com recrutamento e desenvolvimento de pessoas, eu vi muita gente brilhante. Gente que passou em vestibular concorrido, que tirou notas altas a vida inteira, que todo mundo dizia que ia longe. E o que eu aprendi observando essas pessoas de perto é que a inteligência nunca foi garantia de nada quando o assunto é escolher a própria carreira. Pelo contrário, às vezes ela é exatamente o que faz a pessoa se enganar com mais sofisticação. Hoje eu vou te mostrar um mecanismo psicológico exato que faz isso acontecer. E como ele provavelmente está agindo em você agora, mesmo que você não perceba. Eu sou William Gutierrez, eu sou psicólogo, professor, coach e trabalhei quase 2 décadas dentro de RH em empresas, contratando, demitindo, acompanhando carreiras de gente entrando e gente saindo. E esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou chamar de Bastidores da Escolha Profissional. Toda semana eu vou trazer um conceito da psicologia ou um caso real que eu vivenciei para te mostrar o que realmente acontece por trás das decisões de carreira, as boas e as ruins. E o mecanismo psicológico que vamos ver hoje é o viés de confirmação. E o motivo de eu conversar com esse tema específico é que ele é, na minha experiência, o mecanismo mais silencioso e mais destrutivo de todos. Ele não parece um erro, ele parece certeza. Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como ele funciona, com um exemplo real do que eu vi acontecer com frequência e o que você pode fazer para não cair nessa. Bom, viés de confirmação é, em termos simples, a tendência que o nosso cérebro tem de buscar, perceber e dar mais peso para informações que confirmam o que a gente já acredita, e ignorar ou minimizar tudo que contradiz. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Nobel de Economia, dedicou décadas a estudar exatamente esse tipo de armadilha do cérebro humano. E o que ele descobriu é que a gente não toma decisões com base na realidade. A gente toma decisões com base na história que o cérebro já construiu sobre a realidade. Kahneman identificou que o cérebro opera com 2 sistemas. O sistema 1 é rápido, automático, intuitivo. Ele funciona o tempo todo, sem esforço. E é ele que está no comando na maioria das nossas decisões do dia a dia. Já o sistema 2, ele é lento, racional e analítico. E ele consegue questionar, comparar e avaliar com profundidade, mas exige esforço consciente para entrar em ação. O problema é que o viés de confirmação mora exatamente no sistema 1. Ele constrói uma história coerente com o que você já acredita e entrega essa história para o sistema 2 como se fosse a realidade completa. Kahneman tem uma expressão muito boa para isso, em português quer dizer, o que você vê é tudo que existe. O cérebro não avisa que está filtrando, ele simplesmente apresenta o resultado do filtro como se fosse o quadro inteiro. E na escolha de carreira, isso é especialmente perigoso, porque o sistema 2, que seria capaz de questionar, raramente é ativado quando o assunto é uma crença sobre si mesmo que existe há anos. A história já está construída, já parece óbvio, e o sistema 1 cuida de manter assim. Isso não é falta de inteligência, pelo contrário, quanto mais inteligente a pessoa, mais sofisticada é a forma como ela constrói argumentos para justificar o que já decidiu acreditar. Inteligência dá ferramentas melhores para defender uma posição, não necessariamente para questioná-la. Deixa eu te dar um exemplo simples antes de entrar no caso de carreira. Imagine uma pessoa que acredita profundamente que não tem talento para falar em público. Toda vez que ela trava numa apresentação, ela pensa, viu? Eu sabia que eu não sou bom nisso. Mas toda vez que ela sai bem, o que ela pensa? Ah, foi sorte, a audiência era fácil, eu já tinha decorado o texto. Reparou o que aconteceu? A evidência negativa confirma a crença. A evidência positiva é descartada, reinterpretada ou esquecida. O cérebro não está sendo desonesto de propósito. Ele está filtrando a realidade para proteger uma história que já existe. E agora, pense em como isso funciona quando o assunto é escolha de carreira. Se uma pessoa decidiu, ainda que adolescente, que, bom, eu não sou criativo, ou que eu sou bom em exatas e ponto final. A partir desse momento, o cérebro dela vai filtrar a vida inteira para confirmar exatamente isso. E o pior, quanto mais anos passam confirmando aquela crença, mais sólida ela fica. Não porque ela seja verdadeira, porque ela foi alimentada ano após ano com uma dieta seletiva de evidências que ela mesma escolheu sem perceber. E é exatamente isso que eu via com frequência e que ainda hoje me impressiona em processos de recrutamento, em conversas de carreira, em gente revisando a própria trajetória anos depois. Bom, deixa eu te contar sobre um caso que é bem representativo, de alguém que eu vi se repetir várias vezes ao longo dos anos. Bom, eu vou chamar essa pessoa de Marina, mas é uma composição de várias histórias parecidas que eu acompanhei.
Marina era brilhante, nota altíssima no ensino médio, aprovada numa faculdade concorrida de engenharia. E desde sempre ela contava a mesma história sobre si mesma. Eu sou totalmente lógica, totalmente racional. Esse lado criativo simplesmente não é o meu. Só que conversando com ela numa entrevista de carreira, anos depois, uma coisa me chamou a atenção. Ela mencionou, quase de passagem, que desenhava compulsivamente nas margens dos cadernos a vida inteira, que organizava apresentações do trabalho com um cuidado visual que ninguém mais do time tinha, que passava horas nos finais de semana editando o vídeo dos passeios em família só porque gostava. E aí eu perguntei, Marina, isso não é exatamente o que você disse que não tem? E ela parou, literalmente parou de falar por uns segundos e disse, eu nunca pensei nisso como algo relevante, sempre foi só um hobby bobo. E aí está o viés de confirmação em ação. Exatamente como eu expliquei antes. Toda evidência de criatividade que apareceu na vida da Marina foi automaticamente reclassificada como hobby, sorte ou isso não conta. Porque ela já tinha decidido anos antes que criatividade não era dela. Ela escolheu engenharia, formou, trabalhou na área por 6 anos, competente, mas, segundo as palavras dela mesma, sempre meio enfadada, sem saber o porquê. Só depois de muito tempo, em uma fase de transição de carreira, é que ela considerou áreas que cruzavam tecnologia com design e descobriu, já mais adulta, uma satisfação que ela nunca tinha permitido a si mesma sentir antes. Eu não estou te contando isso para dizer que engenharia foi um erro para Marina. Estou te contando para te mostrar como uma crença decidida na adolescência, sem nenhuma base sólida, filtrou anos de evidências e quase impediu ela de considerar um caminho que fazia muito mais sentido para quem ela genuinamente era. Agora eu quero ir um passo atrás. De onde vem essa crença que o viés de confirmação depois só alimenta? Na psicologia e particularmente nas técnicas de programação neurolinguística PNL que eu uso no meu trabalho, a gente chama isso de crença limitante. Uma crença limitante é basicamente uma história que a gente conta sobre o que pode ou não pode ser. Geralmente formada a partir de uma experiência isolada, um comentário de alguém importante ou uma comparação mal feita, e que a gente passa a tratar aquilo como fato definitivo. No caso de Marina, muito provavelmente alguém, um professor, um familiar, às vezes até sem má intenção, disse alguma versão de você é muito mais lógica que artística, numa idade em que isso ainda estava sendo formado. E essa frase, dita uma vez, se transformou em identidade. E aqui está algo que eu preciso que você entenda bem. Crença não é fato, é interpretação. E interpretações podem ser questionadas, revisadas, reescritas, mas só se a gente parar para examiná-las, porque o viés de confirmação vai trabalhar o tempo todo para evitar exatamente isso. E essa é a parte mais importante desse vídeo. O viés de confirmação e a crença limitante trabalham juntos em um loop. A crença diz o que você é. O viés filtra a realidade para provar que a crença está certa. E a cada confirmação deixa a crença mais forte. E o que o viés filtrar com ainda mais eficiência. Bom, e esse loop pode durar a vida inteira sem nunca ser questionado. A não ser que alguém, ou alguma experiência, quebre o padrão e force uma pergunta que normalmente não seria feita. Então, eu quero te deixar com 3 perguntas. Não para você responder agora na lata, mas para você guardar e usar quando estiver pensando sobre uma área, curso ou caminho profissional que você já descartou. Primeira pergunta. Que evidência eu tenho de que essa crença sobre mim é verdadeira? E essa evidência é recente ou é de muitos anos atrás? Segunda pergunta. Existe alguma evidência contrária que eu talvez tenha ignorado ou desvalorizado do tipo, isso não conta? E terceira pergunta, a mais difícil. Quem foi a primeira pessoa que disse isso sobre mim? E ela tinha realmente autoridade ou informação suficiente para definir isso para sempre? Essas 3 perguntas não vão destruir uma crença de uma vez só, mas elas abrem uma fresta. E uma fresta já é o suficiente para deixar entrar uma dúvida saudável, que é exatamente o que o viés de confirmação tenta impedir. Se esse vídeo te fez pensar em alguma área que você descartou sem realmente examinar o porquê, eu genuinamente quero saber. Comenta aqui embaixo qual foi essa área e qual crença talvez esteja por trás disso. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer toda semana, sempre destrinchando um mecanismo psicológico que influencia como a gente escolhe ou deixa de escolher o próprio caminho profissional. Se você trabalha com RH, com educação, ou se você mesmo está nessa fase de decidir o que fazer da vida profissionalmente, esse canal vai te dar conteúdo para você toda semana. Bom, se inscreve aqui, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. E um último pensamento antes de eu ir. A pergunta não é se você tem crenças limitantes guiando suas escolhas. Todo mundo tem. A pergunta é se você vai continuar deixando elas dirigirem no escuro ou se você, pelo menos,
uma vez, vai acender a luz e perguntar: isso é verdade sobre mim? Te vejo no próximo.